Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal Escola de Espanhol. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita Nunes e esse é o meu canal. Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês com relação à aprendizagem de um idioma em si, né? O que implica é a questão de aprender um idioma, né? E muita gente quer ficar fluente. Mas o que é fluência, né? E aí eu vou te dar 3 opções para você me responder o que é fluência. Fluência é saber se comunicar de maneira razoável, é ter as 4 habilidades desenvolvidas de maneira eficaz, ou seja, falar, entender, ler e escrever, as 4 habilidades, ou saber falar o idioma como um nativo. Qual é a sua opinião? O que você acha que é ser fluente em um idioma? Se comunicar de maneira razoável, ter as 4 habilidades desenvolvidas de maneira eficaz ou saber falar o idioma como um nativo? Bom, eu vou dar a definição que eu achei na internet. De acordo com a internet, ser fluente num idioma é saber se comunicar com naturalidade, clareza e ritmo, sem pausas prolongadas para traduzir na mente a palavra. E não exige perfeição gramatical, mas a capacidade de entender e ser entendido em diversas situações, incluindo o uso de expressões idiomáticas. Então, pela internet, isso é definição de ser fluente. Cada pessoa tem um conceito de fluência diferente. Tem pessoas que acham que ser fluente é falar como um nativo. Tem pessoas que acham que ser fluente é saber se virar no idioma estrangeiro, é ir num país e saber se comunicar de maneira razoável. Então, se alguém me perguntar, você é fluente? Eu vou perguntar, depende, o que é ser fluente para você? Então, de acordo com o conceito de cada pessoa de ser fluente, eu posso me considerar uma pessoa fluente ou não para aquela pessoa. E a fluência é 100% fluente, ninguém consegue ser. Ninguém consegue ser 100% fluente em um idioma. A gente tem que parar de se iludir, tá? Porque nem mesmo nós, como brasileiros, somos 100% fluentes no português. Porque existe o português de Portugal, existe o português de países africanos, né? E existe o português brasileiro. E dentro do português no Brasil, existem várias regiões. Existem 5 regiões do Brasil. Tem o norte, o nordeste, o sul, o sudeste e o centro-oeste. E cada região tem as suas peculiaridades, cada região tem os seus regionalismos, cada região tem as suas gírias, cada região tem as suas expressões idiomáticas, os seus ditados, né, as suas variações, as suas variedades dentro da língua. E se a gente for parar para pensar no nosso próprio estado, né? Eu, por exemplo, moro aqui no Rio de Janeiro e é claro que uma pessoa que está dando aula na UFRJ, um professor de doutorado, ele não fala igual uma pessoa que está na comunidade. Então, consegue me entender? A gente não é fluente nem dentro do nosso próprio idioma, porque a fluência absoluta, ela não é possível. A fluência, ela é situacional. A fluência, ela é contextual. Então, eu sou fluente dentro da minha realidade. Mas se eu for para uma audiência, para um tribunal, se eu for para um meio técnico que eu não entenda aquele vocabulário, né, uma conversa entre juízes, uma conversa entre advogados, uma conversa entre médicos de determinada área de especialização, eu vou ficar boiando, porque aqueles termos técnicos eu não vou entender nada, né? Dentro da teologia mesmo, existe a hermenêutica, a exegese e a homilética. Fala isso perto de alguém que não sabe nada de teologia. Essa pessoa vai falar, gente, ela tá falando grego pra mim. Quem estuda teologia vai entender
que a hermenêutica é como interpreta a Bíblia, que a exegese é como aplica, que a homilética é como se prega. Mas quem não estuda teologia vai ficar boiando. Então, a fluência é algo contextual, a gente tem que entender isso. E é impossível ser 100% fluente em qualquer idioma. Isso é muito difícil, né? Eu acredito que só Jesus consegue ser 100% fluente, porque ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. Mas é muito difícil alguém se considerar 100% fluente, até mesmo no seu próprio idioma, quem dirá em um idioma estrangeiro, onde existem termos técnicos, onde existem profissões específicas, onde existem vocabulários específicos, gírias de determinada faixa etária, expressões idiomáticas de determinada região. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, aprender o idioma leva tempo. Essas promessas, fique fluente em 1 semana, fique fluente em 3 meses, eu acho irreal. Se essa pessoa consegue fazer uma outra pessoa fluente em um tempo recorde, em questões de 3 meses, como eu já vi por aí propagandas, essa pessoa merece um prêmio. Realmente ela merece um prêmio. Porque eu estudo há mais de 15 anos o espanhol. E eu não tenho a ousadia de falar, não, eu sou 100% fluente. Eu não tenho essa ousadia. Eu consigo me virar. Eu consigo conversar com o nativo, entender o que ele está falando, me fazer entender, eu consigo. Agora, dizer que eu sou 100% fluente... Eu acho que isso não é possível. E fazer alguém 100% fluente em questão de 3 meses, eu não acho possível. Então a gente tem que entender que, primeiro, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Quando se fala em idioma estrangeiro, quando se fala em questão de aprender qualquer coisa, qualquer disciplina, e ainda mais um idioma, que é algo extremamente desafiador, né? Tem muitas implicações. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Então, o meu processo de aprendizagem não é o mesmo que o seu, não é o mesmo que o do meu vizinho, não é o mesmo que de um adolescente, de uma criança. Entendeu? Cada pessoa tem um processo de aprendizagem diferente. Então a gente tem que entender que somos pessoas diferentes. Às vezes eu tenho facilidade com línguas, mas a minha colega que está na mesma turma que eu de espanhol, ela não tem. Ela tem uma certa dificuldade, né? Ela tem uma certa dificuldade. E pode ser que eu tenha facilidade em me expressar, em entender um texto, em ler um texto, em entender o que falam, mas eu não sei falar e eu não sei escrever. Já aconteceu isso, de eu viajar para um lugar e um sotaque específico, eu tive dificuldade de entender, mas eu conseguia falar, só que eu não conseguia entender. E a pessoa que estava comigo, ela não falava nada, ela não sabia nada de espanhol. Mas aquele sotaque, ela conseguia entender. E ela falava, essa pessoa tá falando isso, isso, isso. E aí eu falava em espanhol com ela. Ela traduzia pra mim o que a pessoa tava falando e eu falava em espanhol com a pessoa. Então uma complementou a outra e foi muito engraçado. E foi uma experiência incrível, né? Isso já tem uns 10 anos. Né? Já tem uns 11 anos por aí que isso aconteceu. Então a gente tem que entender que eu tenho aptidão para eu tenho mais, vou me corrigir, eu tenho mais facilidade em falar. A minha amiga tem mais facilidade em escrever. A minha outra amiga tem mais facilidade em entender. Então, cada pessoa tem uma aptidão, cada pessoa tem uma habilidade, um ponto mais forte e um ponto mais fraco. Então, qual sempre foi o meu ponto mais forte? Foi ler, entender e foi falar, foi me expressar. Mas compreensão auditiva era o meu ponto mais fraco. Então, eu tive que correr atrás, eu tive que ver vídeos e músicas. E é uma coisa que vai ficar para sempre. Porque vai ter regionalismos que eu vou me lidar com eles que eu nunca vi.
sotaques muito carregados, a pessoa falando muito rápido, e eu ainda assim vou ter dificuldade, mesmo sendo professora e estudando há mais de 15 anos o idioma, porque a língua é viva. Então, o idioma que a gente está estudando, no meu caso, né, espanhol, eu sou estudante e professora de espanhol. Eu vou estudar para sempre, porque tem espanhóis e espanhóis. O espanhol do México não é o mesmo da Espanha, que não é o mesmo da Colômbia, que não é o mesmo da Bolívia, que não é o mesmo do Paraguai. Então, existe muita diferença de sotaques, por exemplo. Tem regiões como a Argentina, por exemplo, que o sotaque ele é chiado. Então, a pessoa não vai falar de omediamo, de omelhamo, ela vai falar de omechamo. O LL do lhamar, né, eu me chamo, eu me llamo, ou eu me chamo, ela vai falar de omechamo. Ela vai falar cho me chamo. Ela vai chiar no jo, no eu, e ela vai chiar no chamo. Ela vai chiar nos dois. Agora, se eu for para um outro país, a pessoa vai falar como se fosse um DJ, yo me llamo. E ainda tem os que vão falar yo me llamo, que é um pouquinho mais difícil, mas que existem alguns regionalismos. Então a gente tem que entender que tem diferentes espanhóis, tem diferentes sotaques, tem diferentes regionalismos, tem diferentes gírias, tem diferentes expressões para cada local, tá bom? Então, existem cerca de 21 países que falam espanhol. E o espanhol não é o mesmo para cada país. Existem palavras que são as mesmas, mas existem expressões que são específicas de cada país. Tá bom? Então, a gente vai ver, quando a gente estuda o espanhol, a gente estuda o padrão. A gente estuda, geralmente, o espanhol da Espanha. E a gente vê as palavras que são comuns em todos os idiomas. Né? Então, por exemplo, tem lugares que eu vou chamar padre de el cura. El cura vino aqui, o padre veio aqui, mas a gente também vai ouvir a pessoa falando padre. Então, se alguém falar assim, padre é el cura, depende. Tem países que padre é padre mesmo, entendeu? Então, eu posso ter sinônimos com outras palavras e eu posso ter sinônimos com as mesmas palavras do português, né? Depende muito de lugar para lugar. E existem sinônimos dentro do próprio país. Eu tenho vários nomes para uma mesma coisa, né? Então, por exemplo, feijão. Feijão é poroto e feijão é frijol. Então, existem várias maneiras de falar feijão. Poroto, frijol. E deve ter várias outras dependendo do país, né? Então, a gente tem que entender que existem várias variações, tá bom? E cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem. Cada pessoa tem uma área do saber que se identifica mais ou menos. Então, isso quer dizer que eu sou burra porque eu não sei entender certo sotaque, ou que eu sou inteligente porque eu sei falar e outra pessoa não sabe falar e só sabe entender? Não, nem eu sou burra, nem eu sou inteligente por isso ou por aquilo. Somos só pessoas diferentes, com aptidões diferentes, pontos fracos e pontos fortes. E os pontos fortes a gente aprimora, os pontos fracos a gente desenvolve com o estudo, com investimentos nos pontos fracos. Então, se eu tenho dificuldade com compreensão auditiva, o que eu vou fazer? Eu vou investir em áudios. Eu vou ver entrevistas, eu vou ouvir músicas, aí eu ouvi a música. Essa palavra eu não entendi, vou lá buscar a letra. Então tá falando isso daqui na música. E eu vou treinando o meu ouvido, eu vou expondo o meu ouvido àquele idioma. Entendeu? Eu vou expondo o meu ouvido àquele idioma. Se eu tenho dificuldade de falar, aí o que eu posso fazer? Eu posso tentar conversar com as pessoas da minha família. Por exemplo, eu tenho mania, né? Eu vou confessar aqui pra vocês, que quando eu quero, a minha mãe tá na cozinha, eu falo assim, mãe, me passa a cuchara aí. Aí ela fica assim, cuchara? Ela sempre pergunta o que é cuchara. Eu falo, eu já te ensinei. É a colher. Ou então o garfo, tenedor. Então eu falo sempre assim, me dá o cuchillo, me dá a cuchara, me dá o tenedor. Pra eu e me obrigando aquele vocabulário ali colocar no meu dia a dia. E às vezes ela já lembra, cuchillo é faca. Então a gente vai ensinando e vai aprendendo ao mesmo tempo. Quando a gente fica brincando no nosso dia a dia em inserir o idioma estrangeiro no nosso dia a dia. Entendeu? Quando a gente brinca de ensinar alguém,
a gente está inserindo o idioma no nosso dia a dia, a gente automaticamente está internalizando aquele vocabulário, né? E existem várias bibliotecas de espanhol. Eu, por exemplo, trabalhei numa biblioteca de espanhol na UERJ, e lá tem um centro de livros que dá para pegar emprestado, tem DVDs que dá para pegar emprestado. Então lá existem várias bibliotecas com arquivos, né, com muito material no idioma estrangeiro, em idiomas estrangeiros, tá bom? E o livro que eu mais recomendo, deixa eu ver se eu acho aqui, não tá aqui. O livro que eu mais recomendo é você comprar uma Bíblia em espanhol, que é maravilhoso estudar espanhol com a Bíblia em espanhol. A gente aprende muito, a gente aprende a linguagem formal e a gente aprende muito vocabulário arcaico e o vocabulário moderno também. Então, ter uma Bíblia em espanhol, para mim, é a melhor coisa, a melhor maneira de se estudar espanhol, lendo a Bíblia em espanhol, porque tem uma riqueza de vocabulário, tá bom? E aí dá para pegar a Bíblia comum, a Bíblia em espanhol, e ir comparando e vendo. O que você não sabe o que significa, você vai na Bíblia em português. E estudar a palavra de Deus, para mim, é maravilhoso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, outra coisa, tenha paciência consigo mesmo, né? Tenha paciência consigo mesmo. Então, eu repito, não se considere alguém burro porque tem dificuldade em idioma estrangeiro. Todos nós temos aptidões diferentes. Tem gente que tem aptidão para cozinhar, tem gente que tem aptidão para dirigir, tem gente que tem aptidão para ensinar. Então, nós somos seres diferentes. Deus nos fez assim, diferentes, né? Com qualidades, com virtudes e com pontos fracos também, com defeitos, né? Cada pessoa é única, né? É única. Então, tenha paciência consigo mesmo. E o que acontece? O idioma estrangeiro, ele pode ter um material de apoio. Qual é o material de apoio? Vídeos, músicas, livros, mas é importante sistematizar. É importante sistematizar, porque também existe a questão da gramática. Uma criança, ela não fica só falando e compreendendo. Chega uma hora que ela tem que ir para a escola. Então, ela precisa aprender a ler e a escrever, ela precisa aprender gramática, ortografia, regrinhas chatinhas. Ela precisa estudar o idioma, a língua que ela fala. Então, o idioma estrangeiro, ele não é só falar e entender. Ele tem a sua organização, a sua estrutura, né? Uma coisa que a minha professora de espanhol ela falava na faculdade, quando a gente escrevia redação, ela falava assim: vocês escreveram em português com palavras em espanhol. Porque não é só tradução de palavras, a estrutura vai mudar, entendeu? A estrutura da frase vai mudar, né? Então a gente tem que levar em consideração isso também, tá? E qual é a maneira mais rápida de se aprender um idioma estrangeiro? Intercâmbio. Eu nunca fiz intercâmbio no sentido de ir para um país e ficar ali estudando e durante 6 meses ou 1 ano. Eu morei 2 meses no Paraguai, mas foi 1 mês. Aí eu voltei para outro estado que eu estava morando. E aí depois eu voltei para o Paraguai e fiquei mais 1 mês. E eu lidei com alguns vocabulários diferentes, como nomes de carne em espanhol, né? Cada parte do boi tem um nome, certo? Então, existe isso. O espanhol também muda do português para o espanhol. Então, no açougue a gente via lá, os nomes eram diferentes, né? No mercado tinha lá o nome em espanhol e em português, porque onde eu fiquei era fronteira, então tinha em português e em espanhol embaixo, né? Então, o intercâmbio, ele vai obrigar você a conviver com o idioma estrangeiro,
nos locais, no mercado, no açougue, na padaria, e conversando com as pessoas e pedindo informação, e vai te obrigar a conviver com o idioma estrangeiro. Mas é possível aprender um idioma morando no seu país. É possível. Só que leva um pouco mais de tempo para chegar a um nível avançado, tá bom? Mas é possível sim. E é importante sistematizar, então ter uma aula, ter ali uma estrutura, tá? Ter ali uma grade curricular que você vai aprender vocabulário, vai aprender gramática, vai aprender ortografia, vai aprender expressões idiomáticas, vai aprender falsos amigos, que são palavras que parecem uma coisa e são outra, né? Que a gente chama de falsos amigos ou falsos cognatos, né? Por exemplo, apelido, sobrenome, são falsos cognatos. Apelido é sobrenome, sobrenome é apelido, né? Gracioso é engraçado. Então existem vários, não é fofinho, sabe? Então existem vários falsos amigos, existem várias gírias, vários ditados, várias expressões idiomáticas. E um curso, né, bem elaborado, ele vai explicar tudo isso tintim por tintim, tá bom? Então é isso, meus amores. Essa foi a exposição de hoje, tá bom? E se você tem o desejo de ter uma aula de espanhol, tá bom? O meu e-mail é thalitanunes2011@gmail.com. Me manda um e-mail se você tiver esse interesse de ter aula comigo, tá? Eu vou abrir uma turma agora em março, tá bom? E aí, se você tiver esse interesse, a gente personaliza um curso para você, dependendo do seu objetivo em aprender o idioma. Se é viajar, se é trabalhar, ou se é só aprender por aprender mesmo. Se você quiser aprender o espanhol só com a Bíblia, a gente estuda a Bíblia junto com o espanhol, né? Enfim, o seu objetivo em aprender o idioma, a gente pode personalizar. E a gente pode fazer um curso muito carinhoso, muito cuidadoso, muito didático, especialmente para você, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!